Bom, nós estamos aqui hoje para uma aula de história, né? E nós estamos aqui com a Kimberly. E aí, Kimberly, como é que você está? Tudo bem? Tá bem. Bom. Você está em qual série, Kimberly? Tô no nono ano. Nono ano? Então, o que nós vamos estudar aqui hoje vai estar aí de conta com o que você está estudando durante esse ano todo aí, letivo seu, né? Uhum. Então, nós vamos fazer uma aula de história da África, né? Nós vamos falar sobre o totalitarismo e os conflitos mundiais que ocorreram na região da África, principalmente, e na região da Ásia também. Né? Um continente está coligado com o outro ali no, no mapa, né? Então, nós vamos estar estudando aí sobre, sobre a África, né? Bom, nós vamos passar alguns slides aqui. Vai aparecer para mim aí, talvez não apareça para você, mas nós vamos conversando, tá bom? Tá bom. Bom, história da África e o totalitarismo e os conflitos mundiais. O que dizer sobre isso? Nós vamos explorar um dos períodos mais marcantes da história moderna, que é o colonialismo na África e na Ásia, né? E colonialismo que eu falo é exploração também, exploração do território e dos recursos que ali eles possuem, né? Você já deve ter ouvido falar sobre os países europeus dominando outras regiões do mundo, né? Sim. E esses países europeus, eles eram países que se colocavam como países colonizadores, como países que exploravam, países que exploravam outros países no mundo, né? E eles exploravam várias regiões do mundo. E nós vamos estudar nessa aula de hoje como eles colonizaram esses povos da África e da Ásia e como esses povos reagiram à forma da colonização ali que eles tiveram, né? Que eles implantaram nesses territórios, né? E no final desta aula a gente vai entender não apenas o que foi o colonialismo, mas também os seus impactos duradouros até no mundo de hoje, né? Não só naquela época, mas os impactos que esse colonialismo teve até os nossos dias de hoje, certo? Bom, tá conseguindo me ouvir? Sim. Bom, nossos objetivos da aula de hoje, entre eles, é entender as causas do colonialismo no século XIX. Outra é analisar os impactos econômicos e políticos e culturais nessa colonização. E o outro é identificar formas de resistência das populações locais, né? E esse terceiro é talvez o mais importante. Esse terceiro é descobrir como os povos colonizados resistiram a essa colonização, né? Seja através de revoltas armadas ou talvez de movimentos pacíficos, como ali quando eles iam e conseguiam conversar com esses povos, né? A diplomacia, né? Nós podemos chamar de diplomacia. Muitos desses conflitos na colonização eram de forma brusca, né? De forma bruta, que era usado armas, né? E muitos desses conflitos não ocorriam por conta da diplomacia. Então, se não ocorriam os conflitos por conta da colonização
no mecanismo da força bruta, né, aconteciam com a diplomacia, com os representantes europeus indo naquele território, né, ou na África ou na Ásia, eles faziam, de certa forma, um convencimento ali, né? Eles tipo, meio que ameaçavam, né? Falavam assim, ó, eu tenho poder bélico suficiente para poder ocupar esse território, mas se a gente conversar aqui, eu coloco alguém para governar aqui e vocês me cedem aqui os recursos que eu preciso no território de vocês, né? Aí, na maioria das vezes, poderia acontecer dessa forma, né? Uhum. E agora nós vamos um pouco aí para o contexto histórico, né? Nós vamos fazer uma introdução do contexto histórico, né? E nós vamos nos situar em alguns acontecimentos que ocorreram importantes aí no final do século XIX para o século XX, né? E um desses eventos que ocorreram, nós podemos colocar aqui, foi a Conferência de Berlim, em 1885, né? Na segunda metade do século XIX, os países europeus, sobretudo a Inglaterra e a França, eles estavam produzindo mercadorias em larga escala. Por quê? Porque eles estavam ali no meio da Revolução Industrial. Você já deve ter ouvido falar da Revolução Industrial, né? Onde os países eles procuravam meios de produzir coisas em grande escala para poder vender, para poder gerar uma economia no país, né? Então eles foram levados a criar esse movimento tão importante até os dias de hoje, que é a Revolução Industrial, né? Então, Uhum. eles fizeram essa conferência de Berlim porque eles estavam precisando de duas coisas principais para eles poderem aquecer a Revolução Industrial. E essas duas coisas eram a matéria-prima barata e eles precisavam também de novos mercados consumidores. Por quê? Porque a Europa, ela é um continente que ela não é muito grande. Se você olhar o mapa da Europa, a Europa ali ela tem alguns milhares de quilômetros entre uma ponta e outra. É um continente de certa forma pequeno, é bem populoso, mas pequeno. E eles precisavam expandir essa revolução industrial para outros lugares do mundo. Então eles precisavam de outros mercados, né? de outros países que pudessem ali comercializar com eles, né? Então eles precisavam de expandir o mercado e como eles iriam expandir o mercado, eles precisavam do quê? Precisavam de matéria-prima para poder dar conta de aquecer a indústria para poder comercializar com outros países. Então, eles fizeram essa conferência em Berlim, do ano de 1885, para eles traçarem estratégias de como eles poderiam aquecer a indústria e de como eles poderiam obter essas matérias-primas para que eles pudessem oferecer para outros mercados, para eles se comercializarem para outros mercados, né? E nessa conferência de Berlim, eles dividiram a Europa, eles dividiram a África, literalmente, eles dividiram a África entre si para que eles pudessem explorar esses recursos, os recursos que eles precisavam, as matérias-primas, sem qualquer respeito e consideração pelas culturas dos povos locais. Então, eles decidiram, na reunião deles, que eles deveriam colonizar a África, a Ásia, para poder obter, explorarem essas matérias-primas para que eles pudessem aquecer
a indústria da Europa, né? Para comercializar com o mundo. Alguma pergunta, Kimberly? Não. Tá tudo belezinha, tranquilo? Uhum. Beleza. Então nós vamos passar o nosso próximo tema aqui, que é o imperialismo e o colonialismo. Nós vamos fazer uma pergunta disparadora, que é uma pergunta que a gente vai basear toda a nossa aula, né? Por que a Europa dominou a África e a Ásia? Os dois continentes juntos, né? Por que que eles tiveram essa arrogância de tentar dominar territórios tão vastos e tão grandes, né, para eles poderem explorar? Aí nós vamos entrar na questão do imperialismo e do colonialismo, né? E é importante muito a gente diferenciar os conceitos de imperialismo e colonialismo. O imperialismo, ele é o controle econômico e político sobre uma região, sem necessariamente ocupá-la militarmente. O imperialismo, ele consiste em ele chegar em uma região qualquer, uma região onde eles querem explorar, e eles tentarem dominar aquela região. Aí nós vamos cair em duas formas de eles tentarem sobrepor aquela região. Ou eles sobrepõem aquela região militarmente, com armas, né? Ou eles fazem de forma diplomática. Eles chegam, conversam com as pessoas e falam que eles estão precisando. Não necessariamente eles chegam, eles implementam uma ideia que eles têm em mente. Mas eles chegam ali como povos amigáveis, né? Falando assim, a gente quer ajudar vocês, a gente quer ajudar o território de vocês a se expandir, a ter mais riqueza, então a gente vai ajudar vocês. Então eles chegavam mais ou menos desse jeito, é a diplomacia deles, né? E muitas regiões da África, onde eles chegaram para dominar ali, eram regiões que eram ricos em minério, tipo ouro, diamantes, né? Esse tipo de coisa. São minérios preciosos, são metais preciosos, que eles podem usar para o recurso, para eles poderem expandir a indústria. Então, eles ficaram de olho ali naquelas regiões da África por conta desses minérios, desses metais preciosos, como ouro e diamantes, né? Então, eles chegavam ou dominavam pela, pela diplomacia ou eles dominavam pela forma militar, que é a mais, digamos, bruta. Eles chegavam com seus exércitos ali, o povo não ia. A maioria dos povos africanos ali eram povos guerreiros, eram povos de guerra, né? Então, eles tentavam resistir ao domínio europeu através da guerra. E os europeus, como eles tinham mais recursos, tinham armas tinham armas mais poderosas, como armas de fogo, eles conseguiam subjugar essas pessoas, esses, esses habitantes ali. E alguns números que alguns sites, algumas agências de pesquisas colocaram, que ali por volta da África e Ásia morreram mais ou menos mais de 10 milhões de pessoas nessa 10 milhões? 10 milhões de pessoas. Muitas pessoas morreram, muitos africanos e asiáticos morreram nessas ocupações por conta da, da, do olho grande ali que a Europa teve nesses países, né? Essa coisa de tentar dominar. Mais de 10 milhões de pessoas morreram. Isso aí é uma estimativa que eles fazem por cima, né? Mas o número pode ser imensamente maior, né? Eles chegavam e dominavam.
e faziam com que aquele território ficasse totalmente subjugado para os fins que eles queriam, né? Que eles queriam para explorar esses recursos naturais para aquecer a indústria europeia. Alguma dúvida até aqui, Kimberly? Não, Não? Tranquilo? tranquilo. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as dinâmicas do colonialismo, né? A industrialização e a necessidade de matérias-primas e mercados consumidores, né? A economia colonial era baseada na exploração extrema. Na África, os belgas no Congo, no caso, os povos belgas, né, que ali fizeram ali a subjugação da África, né, eles forçavam a população a coletar borracha sob tortura, né? Eles faziam a dominação territorial, eles viam ali, captavam os recursos, e eles faziam com que esses cidadãos ali, esses povos da África, eles capturassem, eles não só subjugavam o território, mas como eles também escravizavam as pessoas. Eles escravizavam sob tortura. E os belgas, eles tiveram um domínio muito grande ali no Congo. Na Ásia, os britânicos transformaram a Índia em um grande produtor de algodão. Então, eles precisavam aí, ó, precisavam de borracha, eles conseguiam na África. Eles precisavam de algodão, eles conseguiam na Índia. E destruíam também a produção local de tecido daquelas pessoas. Porque a gente não pode esquecer que em muitos países na África e na Ásia, eles já tinham ali uma economia local, eles tinham ali meio que uma pequena indústria. Aí, o que eles faziam? Eles subjugavam, como nós estamos falando aqui, eles subjugavam esses povos, eles, eles pegavam esses recursos, como na Índia eles pegavam o algodão, a Índia já tinha alguns produtores de tecido, então eles pegavam todos esses recursos que a Índia estava utilizando ali para produzir para eles mesmos e transferiam para a Europa de uma forma brusca, de uma forma que eles faziam com que eles fossem obrigados a fazerem isso, né? E muitas vezes eles eram escravizados, né? E nós temos a escravidão na história do mundo em várias culturas, de formas mais terríveis, de formas mais grotescas, né? Até nos dias de hoje, em muitos lugares nós temos a escravidão informal, né? Mas ali eles realmente subjugavam os povos. Eles pegavam aqueles povos, escravizavam e faziam com que eles mesmos, esses povos mesmos, captassem esses recursos e dessem para eles, de forma que as pessoas não ganhavam nada com isso. Então, É, e eram forçadas ao trabalho. Então, é uma forma de escravidão. Eles estavam escravizando essas pessoas. E era de forma brusca, né? Era ali na base do chicote, né? E isso aconteceu em muitos e muitos países ali na África, né? Ali nós temos o Congo, nós temos ali a Ilha da Madeira, nós temos Angola e outros tantos outros lugares ali, África do Sul, tantos outros países da Europa ali foram obrigados a cederem parte dos seus recursos, e além de cederem parte dos seus recursos, as próprias pessoas foram obrigadas a cederem, aliás, a captarem esses recursos de forma bruta, de forma escravista, né? E foi algo terrível que aconteceu aí naquela região.
causando muitas mortes. As pessoas não morriam apenas nas lutas armadas para resistirem aos europeus. Eles morriam também no trabalho escravo. Eles morriam por conta que não aguentavam a subjugação dos europeus, que faziam com que eles trabalhassem na base do chicote. Então, foi um, foi um, uma captação de recursos nesse território, nesses territórios, de uma forma muito violenta, né? E nós vamos falar agora um pouco sobre a dinâmica do colonialismo, né? A política e a cultura. O controle não era só econômico. Os europeus, como nós já falamos aqui, eles impuseram seus governos, e às vezes através de líderes locais, como nós já havíamos falado. Eles manipulavam as pessoas nos locais ali, e eles trabalhavam para eles, né? E eles implantavam toda uma cultura naquele local. Eles implantavam escolas missionárias, né? Eles usavam muito a igreja católica para isso. A Igreja Católica ajudou muito os europeus a colonizarem vários países, inclusive o nosso, inclusive o Brasil, né? Eles usavam de forma que eles atraíam as pessoas também através da religião, né? A religião era uma forma de fazer com que aquelas pessoas se submetessem a eles, né? E ensinavam que as culturas africanas, olha só a jogada deles aí, eles ensinavam que as culturas africanas e asiáticas eram primitivas, e Nossa. enquanto a cultura europeia era uma cultura superior, né? Aqui nós temos um slide aqui, não sei se está aqui, depois a gente volta um pouco, mas aqui, ó, esse slide aqui, ó, eram pessoas ali na plantação de cana ali, né? Essas pessoas tendo que trabalhar de forma forçada, de forma de chicote mesmo, né? E É. crianças argelinas sendo obrigadas a aprender a falar francês, né? Eles eram obrigadas a, a abdicarem da sua cultura materna, para que eles pudessem aprender uma cultura europeia, né? Para que eles pudessem ser subjugados, tanto da forma braçal quanto na mente. Então, eles, além de dominar a forma braçal, o querer físico dessas pessoas, eles dominavam a mente dessas pessoas também. Então, as pessoas elas eram dominadas tanto da forma física como na forma mental. Eles tinham total controle sobre essas pessoas. Eles faziam Nossa. meio que uma lavagem cerebral dessas pessoas através da religião também, entendeu? A religião é uma coisa muito importante, mas quando ela é usada de forma incorreta, ela faz com que as pessoas elas se convertam de forma que elas são convencidas a fazer o que elas não queriam fazer no início, entendeu? Então, é uma forma também, às vezes, de lavagem cerebral, entendeu? Que ela usada de forma incorreta, ela faz com que a sua mente fique ligada ao outro de forma psicológica, entendeu? Alguma dúvida, Kimberly? Não, tá fácil de entender. Tranquilo? Maravilha. Nós Fácil. vamos, nós vamos passar adiante aqui, então. Então, nós vamos passar para o próximo slide. E nós vamos falar um pouco sobre a Índia agora, né? As dinâmicas do colonialismo, sobretudo na Índia, né? Nessa dinâmica do colonialismo, nós temos a exploração econômica, como nós já falamos, nós temos os plânctons, e a exploração do café e algodão, e tivemos essa exploração em maior escala na Índia, fica na Ásia, né? E a mineração.
né? Como nós estávamos falando agora, que é o ouro, os diamantes, né? No Congo belga, né? Então, eles aí exploraram café e algodão na Índia e exploraram a mineração, né? São os metais preciosos na África, né? Ouro e diamante, né? Aqui nós temos a representação da exploração econômica do colonialismo na África, né? É importante a gente diferenciar esses dois conceitos, o colonialismo e o, e o colonialismo e a exploração, né? O imperialismo. Uhum. Vamos voltar um slide aqui, um quadro comparativo aqui do imperialismo e o colonialismo. O imperialismo é o domínio econômico e político, e o colonialismo é a ocupação territorial, né? E é importante diferenciar os dois conceitos, né? O imperialismo e o colonialismo, o imperialismo, sobretudo, é o controle econômico e político sobre uma região, sem necessariamente ocupar militarmente, né? E isso ocorreu de forma bastante exacerbada na Índia, né? Um exemplo marcante. Em 1857, soldados indianos a serviço dos britânicos, os cipaios, né? Os soldados que os soldados indianos que trabalhavam para e ficavam ali no exército inglês, né? Eles eram chamados de cipaios. E eles se revoltaram quando descobriram que os cartuchos de suas armas eram untados com gordura animal. E Nossa. olha, eles faziam, eles pegavam ali gordura animal e faziam e faziam ali armas, faziam ali balas para poder colocar nas armas, né? E na Índia, os animais são muito sagrados. Nós temos ali a vaca, outros animais ali são muito sagrados para a cultura deles. E eles usavam esses animais para extrair a gordura e fazer armas, né? E é um insulto às religiões indianas isso. É um insulto muito grande. E a repressão foi brutal. Vilarejos inteiros foram destruídos. E esta revolta, ela mostra como mesmo pequenos gestos de respeito cultural podiam levar a grandes conflitos, né? E eles impuseram essa cultura aos indianos e ali houve um massacre, né? 1857 foi um ano em que ali houve muitos massacres ali. Muitas pessoas morreram por conta de coisas que aconteceram ali naquela região e desagradavam muito a religião indiana, né? Os hindus. E aconteceu uma, uma armada brutal ali, né? Eles dominavam aquela região e fizeram com que houvesse um massacre ali, né? Um massacre enorme ali naquela região. E teve também muita resistência armada, né? Os povos colonizados, eles não ficavam passivos, né? Como na China, nós tivemos a Guerra dos Boxers, que foi de 1899 a 1901, e foi uma revolta contra a presença dos estrangeiros ali, né? Na África, nós tivemos a revolta do Maji-Maji, que foi de 1905 a 1907, que uniu várias tribos contra os alemães. Até os alemães estavam tentando ali pegar uma casquinha para eles também, né? Então, houve várias revoltas ali. E nessa revolta dos Maji-Maji, os combatentes eles acreditavam que a água era sagrada.
e os protegeriam das balas, que não era verdade. Então, nessa revolta, é uma coisa bem curiosa. Esse povo local, os Majimais, eles se banhavam, eles entravam dentro do rio, eles se banhavam com aquela água, e eles pensavam que aquela água que eles se banhassem, que eles se banhavam, iria proteger ele das balas dos alemães. O que acontecia? Eles saíam e iam guerrear contra os alemães iam lá e alvejavam eles de tiro, entendeu? Uhum. Várias revoltas dessas ocorreram ali na África, né? Várias resistências armadas ocorreram ali na África. E como nós estamos dizendo, muitos, milhões de pessoas morreram naquelas resistências, né? Mas nós também tivemos resistências pacíficas, né? Nós tivemos resistências pacíficas. Resistência pacífica, outros escolheram resistir sem resistência, né? Já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Já. Era um indiano muito inteligente, um indiano notável, né? E ele liderou uma marcha que era chamada de Marcha do Sal, em 1930. Aqui nós estamos passando aqui o Revolta dos Boxers. Nós temos aí a figura de Mahatma Gandhi, né? E ele liderou a Marcha do Sal em 1930. Foi um protesto contra o monopólio britânico sobre o sal. Os britânicos, eles se instalaram ali na China, e a China, ela era rica em sal, né? Os rios salgados ali da China ali eram ricos em sal, tinha muito minério de sal ali. Então, eles se instauraram na Índia e começaram a explorar o sal, né, para a indústria europeia. E imagine, algo tão simples como pegar sal do mar virou um ato revolucionário. Gandhi, ele fez essa caminhada durante dias em protesto contra essa exploração do sal lá na Índia, né? E na África nós tivemos também intelectuais que criaram jornais para preservar suas culturas e criticar o colonialismo. Então, ali, uma das formas de resistir a esse colonialismo de exploração na África foi eles criarem esses jornais e faziam com que as pessoas que soubessem ler lessem esses jornais para que eles pudessem criar uma mente de resistência nessas pessoas, para que eles pudessem resistir contra o domínio europeu, né? E aqui, nós temos uma frase de um pensador africano, né? O nome dele é Patrice Lumumba. E esse pensamento diz assim, nós não temos absolutamente nenhuma intenção de nos deixarmos guiar por qualquer que seja a ideologia. Nós temos a nossa própria ideologia, uma ideologia forte e nobre, que é a afirmação da personalidade africana. Então, embora os europeus eles quisessem subjugar a África, eles quisessem colonizar a África, eles quisessem explorar tudo que a África tinha de recurso ali, muitos africanos resistiram através da ideologia, através da inteligência, através da palavra, de não precisar entrar em conflito armado para que outras pessoas morressem. Eles resistiam através da intelectualidade. E isso nós podemos trazer também para os nossos dias de hoje. E nós temos a capacidade de nós resistirmos a várias coisas no nosso dia a dia, a vários movimentos ideológicos, tão somente se nós tivermos o poder
de nós pensarmos, de nós refletirmos, de nós nos comunicarmos. Através disso, a gente pode criar um mecanismo para que nós possamos resistir a vários tipos de dominações que nós temos de outras pessoas, né? Hoje em dia. Então, isso é o poder da intelectualidade, é o poder da leitura, é o poder da palavra. Não, nós não temos que usar sempre a força física. Nós temos, muitas vezes, as coisas são evitadas se nós tivermos diálogo, se nós conversarmos. E isso está em todos os níveis da nossa vida, né? Em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos evitar conflitos se nós pudermos dialogar uns com os outros, né? E é assim que muitos dos países africanos resistiram ao colonialismo, né? Resistiram, não resistir totalmente, mas de alguma forma eles tentarem preservar a cultura deles, né, para que eles pudessem passar à frente de pai para filho, né? Alguma dúvida, Kimberly? Não, Tá tranquilo? tá tranquilo. Nós já estamos aqui passando para a nossa pra parte final da nossa aula, né? Uhum. Agora nós vamos fazer uma conexão desse colonialismo explorativo para o nosso presente, né? O colonialismo ele acabou oficialmente, né? Mas os seus efeitos você está conseguindo me ouvir? Está dando Uhum. ruído aqui, tá? Então, o colonialismo ele acabou oficialmente, né? Mas nós temos os efeitos até os dias de hoje. E se nós olharmos para os países africanos, e alguns países asiáticos, né? E nós observarmos, muitos desses países eles sofrem os efeitos desse colonialismo até hoje, né? E tem uma pergunta aqui, ó. Como o colonialismo afeta a África e a Ásia até os dias de hoje? Disso tudo que a gente conversou aqui, você consegue falar por que esse colonialismo afeta a África e a Ásia até hoje? Olha, eu acho que é Hum, porque por conta dos antepassados dele, que eles lembram e, tipo, fica com medo de acontecer de novo. É o que eu acho. exatamente, é isso aí mesmo. Isso aí não deixa de ser uma verdade. Eles sofreram tanto na mão dos europeus que eles ficaram com medo, eles ficaram receiosos e eles tiveram, como os europeus, eles levaram muitos recursos desses países, esses países acabaram ficando muito pobres, né? É. E até hoje eles sofrem com isso. Muitos, deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão minha garganta vai embora. Muitos desses países europeus, eles levaram todos esses recursos e deixaram esses países africanos pobres. E por conta desses países ficarem sem esses recursos tão preciosos como ouro, como pedra de diamantes, esse tipo de coisa, esses países eles sofrem de miséria até hoje. É. Eles poderiam ser países ricos, países com muitos recursos, mas como isso foi tirado deles, eles ficaram sem esses recursos, ficaram pobres. E, e o medo também de passar por todo esse constrangimento, esse sofrimento de novo, então eles acabam sofrendo até os dias de hoje, né? E aqui nós temos também alguns países que sofreram com o neocolonialismo, né? Como o Congo, como Bali, ali tem alguns outros países da África ali que são bem
são bem pobrezinhos ali, eles Senegal, tem a Nigéria, todos esses países eles sofreram muito com o neocolonialismo europeu, né? E vamos fazer uma síntese aqui também, né? O que dizer sobre esse tipo de coisa, né? As áreas de aqui ó, nós temos um mapa também que mostra todos os países que estão sofrendo com os conflitos até os dias de hoje. E nós vemos que muitos países, ó, inclusive o Brasil, sofre com conflitos de subjugação e escravidão. Até os dias de hoje. Por mais que o colonialismo e a escravidão tenha acabado, muitos lugares, inclusive no nosso próprio Brasil, em áreas remotas do Brasil, ainda existe a escravidão, né? É, Ainda existe a exploração. Então, não é porque nós estamos no século XXI, onde as coisas estão mais evoluídas, né? Nós ainda estamos livres da escravidão. é. Nós Ainda vemos que somos muitos. afetados. Exatamente. Tem algumas reportagens que você acessar o YouTube aí, você vê que muitos lugares aí, principalmente no Nordeste, tem fazendas de plantações aí, onde muitas pessoas são escravizadas. Faz um tipo de trabalho escravo, né? Já vi Então, também. até exatamente, no nosso próprio estado de São Paulo, em lugares aí, tem muitos lugares onde ainda se explora o trabalho escravo. Nós temos que combater isso ardentemente. Não foi só na África, em vários lugares do mundo existiram, existiram e existe ainda a escravidão. E nós temos que sempre combater isso, né? Uhum. E, bom, para resumir, o colonialismo ele surgiu da ganância industrial europeia e explorou povos e recursos, mas encontrou resistências heróicas, como nós falamos aqui. Muitos países da África eles resistiram a esse colonialismo, a essa exploração, né? Muitos países obteve resistências heróicas. E nós fomos ali na Nigéria, tem uma estátua enorme ali de um herói africano ali resistente à escravidão, né? E ele aparece triunfante porque ele conseguiu resistir à escravidão e o colonialismo, né? E fronteiras artificiais e economias desequilibradas fazem parte desses países, né? Mas também existem exemplos inspiradores de luta e liberdade. Nós devemos sempre lutar pela nossa liberdade, assim como eles fizeram, né? E uma tarefa para casa agora, tá bom? Uhum. E quando você tiver um tempinho aí, pesquisa sobre algumas coisas sobre guerras em outros países. Aqui eu posso dar um exemplo aqui. Na Argélia, né? Teve conflitos ali que foram interessantes ali, resistência, né? E teve conflito, foi um conflito brutal, mas teve resistência, né? Teve heróis ali que salvaram a nação de estarem ali em misérias até os dias de hoje, né? Aí, se quiser, dá uma pesquisadinha para você ver como é interessante isso, né? E muitos desses eventos que aconteceram em vários países, tanto na África quanto na Ásia, afetam também os nossos dias de hoje
inclusive as coisas que nós passamos aqui no Brasil. Porque o Brasil é um povo, é um país onde tem povos de várias partes do mundo, né? Nós somos um povo e nós somos um povo miscigenado, um povo que nós nos misturamos com várias raças do mundo, com vários povos do mundo, né? E muitos conflitos desses lugares, eles foram transportados para o nosso país até os dias de hoje. Então, muitas coisas que nós sofremos também fazem parte do passado desse país, entendeu? Aí cabe a gente pesquisar, a gente ler sobre o assunto, para que a gente possa para que a gente possa combater esse tipo de coisa, né? A escravidão, o colonialismo, todo tipo de miséria que nós temos nos dias de hoje. E é isso aí, Kimberly. Ficou alguma dúvida? Não, Não? Você conseguiu entender mais ou menos? consegui, até que é fácil. Não é fácil, é um assunto de certa forma fácil, mas que nos remete a muitas coisas, né? É, Tem vários detalhes, né? Que a gente faz pode refletir observar, né? bastante. Exatamente. Mas é isso aí. Nós temos que sempre combater a escravidão, né? Sempre combater com unhas e dentes. Não só a escravidão que fica longe da gente, às vezes, mas as coisas que ocorrem ao nosso redor também. Quando nós estudamos, quando nós temos o nosso relacionamento, né? Nós temos que nos, nos sobrepor, nós temos que fazer com que nossas ideias sejam ouvidas, né? Nós temos Uhum, que ter voz ativa, né? Para que a gente possa crescer psicologicamente, espiritualmente, né? E combater as injustiças. E esse deve ser o nosso objetivo principal, né? uhum. É isso aí, Kika. Muito obrigado aí por você ter ouvido algumas Nada, obrigada a palavras você. aí, tá bom? Espero que essa aula tenha, tenha feito com que você aprendesse mais alguma coisa nova, né? Uma coisa nova que Uhum, você vai estudar essa aula mais profundamente com a sua professora na escola durante o ano, né? Mas aqui você já teve uma prévia, já conseguiu ver mais ou menos, né? Como, sim. como que vai funcionar, né? Mas é isso aí, Fica. Muito obrigado, viu? Espero que você tenha Nada, gostado, espero que você tenha gostado da aula, né? eu gostei. Que bom. É isso aí. Um abraço, viu? Tudo de bom para Obrigada, você. Lorena, E também. obrigado. Tchau, Nada. tchau.